Então esse influenciador Pablo Marçal, entrevistando, na sua entrevista com esse outro influenciador, Carlinhos Maia, ele disse que não tem na Bíblia que homem sexual vai para o inferno. E ele tentando agradar esse outro influenciador que vive nessa prática. Ora, nós não estamos aqui, cristão, povo de Deus, para condenar ninguém. Nem o próprio Jesus condenou quando veio ao mundo pregar o Evangelho. Ele disse, eu não vim para condenar. Se alguém não crê na minha palavra, ora, eu não condeno. A palavra, ela não é para condenar, porque o homem já está condenado. A palavra é para salvar. Quem está condenado porque não ouviu a palavra, não creu na palavra. O homem já está condenado, ele seja homossexual ou não, ele matando ou não, ele sendo religioso ou não, sendo de igreja evangélica ou não, sendo pastor papo padre ou não, sendo bom ou ruim ou não, fazendo bem ou não, o homem já está condenado. O que a palavra mostra é porque ele está condenado. É porque o homem está condenado. A palavra de Deus, ela revela essa condenação e por que a causa da condenação. O homem não vai ser condenado porque ele é homossexual, porque ele é idólatra, porque ele é feiticeiro, porque ele é bêbado, ele mata, ele rouba. Não. O homem não vai para o céu porque ele é religioso, ele faz o bem, obra de caridade, ele não bebe, não mata. Também não. Você precisa aprender isso. Você precisa ter esse entendimento. Independente se você bebe, mata, rouba ou não, independente se a pessoa é homossexual, é feiticeiro, é idólatra, é mentiroso ou não, vai para o inferno. Todos estão já sentenciados. Todos estão julgados. Todos já estão na condenação. Jesus veio, foi para salvar a humanidade que já está condenada. Ele veio para salvar. Ele disse, eu não vim julgar, eu vim salvar. Salvar quem? O ser humano. Todos se perderam. E afastados estão da glória de Deus. O pecado entrou na humanidade por um homem. E todos pecaram. Todos estão afastados de Deus. Romanos 5,12. Como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou. A morte é a condenação, tá, irmão? A morte aqui é o juízo. A morte passou a todos os homens, porque todos pecaram, todos são pecadores, seja homossexual ou não. Está dentro da condenação. Seja ladrão ou não, seja bêbado ou não, prostituto ou não, roubando ou não, todos estão na condenação. Não há um justo, livre desse destino terrível. Não há um sequer na face da terra. Então, muita gente pensa que é de Deus, que é santo, que está salvo, porque não mata, porque não rouba, porque não prostitui, não é homossexual, não é isso, nem aquilo outro. Meu amigo, você tem que conhecer a verdade. Por onde você vai ser liberto? Você precisa de salvação. Você faça o que fizer, sendo bom ou ruim. Todos nós precisamos de salvação. Aí, alguém disse, não, os homossexuais não vão para o céu. A Bíblia está lá dizendo, os efeminados, os sodomitas, os que deitam com outro homem, que faz sexo do mesmo sexo, não vai para o céu. É verdade. Mas você também, que não é homossexual, também não vai para o céu. Também está condenado do mesmo jeito que o homossexual está. Você que não bebe, que não mata, que não rouba, que não fuma, você também está condenado do mesmo jeito que aquele outro que não bebe, que bebe, que mata, rouba e fuma. Está condenado. Você que é religioso da igreja A, B, C, D, que vive a prática do bem na religião, você está também tão condenado contra aquele que é profano, que não vive religiosidade, que vive dentro da bagunça. Pelo fato de você não viver na bagunça, não quer dizer que você está salvo. Não quer dizer que você é de Deus e o outro não é. Todos estão perdidos de Deus. Não há um sequer, todos, Romanos 3, 23, porque todos se afastaram, estão destituídos, todos pecaram, e estão destituídos da glória de Deus, irmão, todos. Não há um justo sequer sobre a terra. Então não venha querer julgar ninguém
porque está ali, está aqui, você não está. Se você não estiver em Cristo, sua vida está dentro de juízo. Só Jesus é quem muda o destino do que rouba, do que não rouba, do que é idólatra, do que não é, do que é homossexual, do que não é. Só Jesus. Não tem outro meio. As pessoas precisam ser advertidas, esclarecidas com a verdade. As pessoas precisam ter o conhecimento da verdade. Por onde serão libertas? E eu quero dizer isso a você, que vocês precisam entender isso. Precisam conhecer essa verdade. Não fiquem presos dentro de um engano, de uma mentira, achando que estão bem, que vão para uma vida livre do juízo, porque não faz isso, nem aquilo outro. Então é importante entender essa verdade. Então esse é o trabalho que tem que ser feito. Levar o esclarecimento, levar a verdade, levar aquilo que realmente está revelado nas Escrituras, no Evangelho, para que todos conheçam e pelo conhecimento da verdade sejam libertos. Esse é o trabalho. Essa é a questão, que muitos não estão sendo ensinados nem recebendo a instrução da verdade. Por onde serão libertos? O problema é que as pessoas, elas estão vivendo a mentira em nome de Deus, que é pregada dentro do sistema religioso, dentro da filosofia dos homens, dentro da satisfação, do conformismo, do satisfatório, que os homens vivem, criando os seus princípios, criando os seus caminhos, que levam-os a entender que são de Deus, que vão para Deus. A palavra de Deus, lá em Apocalipse, no capítulo 21, versículo 8, a palavra de Deus, ela vai nos revelar que os mentirosos, os idólatras, feiticeiros, bebarrões, os tímidos, não entrarão no reino de Deus. Os efeminados, lá em Apocalipse, em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e o 10, dê uma lidinha lá também, vai dizer que os sodomitas, os efeminados, os mentirosos, os adúlteros, os idólatras, não entrarão no reino de Deus. A Bíblia, ela mostra as práticas que as pessoas estão. Pelo fato de uma pessoa não viver na prática do homossexualismo, não faz ele melhor do que o homossexual. Não livra ele do juízo que o homossexual também está. Todos estão no mesmo juízo. O que vive na prática do homossexual, o que não vive. Porque todos são pecadores, todos já estão julgados. E Deus, ele mostra, faz uma distinção de algumas práticas para os homens entenderem. Porque Jesus, ele não veio salvar os bons, os sãs, os que não precisam de salvação. Jesus veio salvar os doentes, buscar os perdidos. E quem são esses doentes? Quem são esses perdidos? Toda a humanidade. Como diz a palavra de Deus, revelando lá em Salmos 14, do 1 ao 3, que todos se desviaram de Deus, perderam o entendimento e se tornaram abomináveis. Como diz a palavra de Deus lá em Isaías, capítulo 64, versículo 6. Toda a justiça do homem para com Deus é como um trapo de imundícia. O homem cada dia mais se afasta de Deus como uma folha caída no chão, até perecer, porque ela saiu
da árvore por onde ela tem vida. Esta vida é pelo próprio Deus. A árvore da vida é Jesus. Você tem que estar enxertado em Jesus para ter a vida com Deus novamente para a eternidade. A videira verdadeira não é uma igreja, não é uma religião, para você estar lá para ter vida com Deus. Você tem que estar enxertado e estar em Cristo. Como ramo você vai ter vida por Cristo. A vida de Deus é em Cristo, é por Cristo. O lugar que você tem que estar lá enxertado é Jesus, não é nenhuma igreja ou religião. Então todos estão perdidos, irmão. Pelo fato de você não beber, aí você se acha salvo e o que bebe condenado. Pelo fato de você viver numa religião, você se acha de Deus, o outro do diabo. Pelo fato de você não roubar, não matar e não fumar, você se acha de Deus, o outro do diabo. Você se acha salvo, o outro condenado. Tanto você que bebe, que não bebe, quanto você que mata, que não mata, quanto você que idolatra, que não idolatra, tanto você que é homossexual, que não é, está condenado, irmão. Precisa de Jesus para se salvar. Todos estão julgados e condenados. É importante o homem entender isso. Tem gente que se gloria na sua vida religiosa. Tem gente que se gloria nas suas obras sociais. Tem gente que se gloria na sua forma de usos e costumes, de justiça na vida religiosa. Tem gente que se gloria porque não bebe, não mata, não rouba, não fuma, é religioso de casa para a igreja. Acha que isso leva ele a ser perfeito e aceito por Deus. Cuidado, irmão. Sem Jesus, ninguém tem a vida eterna. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Você pode fazer o que fizer, ou deixar de fazer, ou não fazer, estar onde quiser, viver como quiser. Se você não tem Cristo, continua julgado, condenado no mundo sem paz, sem Deus e sem salvação. É o que está escrito lá em Efésios capítulo 2, versículo 11 ao 13. Dá uma lidinha lá. O homem sem Jesus, ele está no mundo sem Deus, não faz parte da promessa de Deus, não está incluído nos planos de Deus, não tem comunhão com Deus, está no mundo sem Deus, ele é alvo da ira de Deus. O homem sem Jesus, ele é alvo da ira de Deus, ele é filho da desobediência, porque está numa natureza corrompida, que não se submete a Deus. Ele, para ser filho de Deus, tem que ser gerado pela fé em Jesus Cristo, para ter o novo nascimento, ser restaurado e transformado com a natureza de Cristo, aonde é justificado, aonde a justiça de Deus é imputada em nós, por meio da fé em Jesus Cristo. Sem Jesus, ninguém tem salvação. Ninguém é aceito por Deus. Você precisa entender isso. Você precisa sair desse alicerce de areia. Você precisa tirar a tua confiança dessa religião, dessa instituição, dessa tua vida formal, bonitinha, religiosa, de santo, de usos e costumes, de mostrar para o povo que tu é diferente. Tu tem que se apoiar em Cristo e na palavra dele, que é a rocha, o alicerce, onde nossa vida tem que estar firmada. Mateus 7, 21. Muitos estão aí se gloriando pela sua vida religiosa, aonde julga todo mundo. Não, eu não bebo, eu sou santo. Você está pensando que santidade para Deus é deixar de beber, é não matar, é não roubar? Tem muita gente que não mata, que não bebe, que não rouba e está indo para o inferno. E está vivendo uma vida abominável. E está reprovado por Deus. O inferno está cheio de crente, de católico, de bom, de caridoso, de quem faz obra social. O inferno está cheio. O céu não é para quem é crente, de religião evangélica, nem de católica, nem de nenhuma outra religião. O céu não é para quem é bom. O céu não é para quem faz obra de caridade. O céu não é para quem vive a vida do bem na religião. O céu é obtido pela fé em Jesus Cristo. Quem não tem a Cristo não tem a vida com Deus. João 3:36. Quem tem o Filho de Deus tem a vida eterna.
Mas quem não tem o Filho de Deus não tem a vida, mas a ira de Deus sobre esse permanece para sempre. O céu não é para quem vive isso ou aquilo, quem é isso ou aquilo, quem faz ou deixa de fazer. O céu é para todo aquele que crê em Jesus Cristo. Porém, o inferno está indo todo aquele que bebe, que não bebe, que mata, que não mata, que é homossexual ou que não é, que é bom, que é ruim. Todos que estão sem Jesus, independente de onde estejam, o que façam, estão indo para o inferno. Porque o único caminho para o céu é Jesus. E sem Ele, ninguém chegará ao Pai. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Que Deus te abençoe, entenda isso e pare de julgar os outros, de condenar. Pregue a graça, o amor e a misericórdia de Deus. A justiça de Deus, não a sua, dentro da sua autoridade, dentro da sua indignação moral, dentro da sua moralidade, dentro da sua santidade, dentro da sua vida justa e reta pela religião. Pregue a verdade do Evangelho de Cristo. Não julgue ninguém pela prática, julgue a prática que leva as pessoas a condenarem. E aqueles que também estão fora de Cristo, fazendo ou não, praticando ou não, estão condenados. Porque o pecado, ele já sentenciou. O homem não é pecador porque rouba, mata ou fuma. O homem não é pecador porque ele vive a prática da idolatria, do homossexualismo. O homem é pecador por natureza. Ele vive toda essa maldição pelo pecado, que domina e escraviza ele. E para ele ser liberto desse domínio e dessa escravidão, ele precisa conhecer a verdade. Essa verdade é Jesus, que liberta verdadeiramente aquele que nele crê. João 8, 32 e 36. Quem crê nele será salvo. Quem não crê permanece condenado. Cuidado, não julgue ninguém por seus méritos, por sua virtude e nem por suas obras nem vida religiosa. Pregue o que o Evangelho revela. Não pregue sua indignação de moralidade para o povo, condenando o povo usando o parâmetro de justiça a sua vida religiosa. Nem Jesus condenou ninguém. Ele não veio condenar, ele veio pregar o caminho, levar o entendimento para o povo por onde seriam salvos. Ele não jogou a mulher adúltera. Ele não jogou o malfeitor. Ele não jogou nenhum pecador. Ele apenas orientou por onde o pecador seria salvo, o caminho, e orientou o pecador a permanecer nesse caminho e não voltar dele. Porque se voltar, volta para a condenação. Em Jesus estamos salvos, guardados no esconderijo do Altíssimo, habitando nesse esconderijo, descansando à sombra do Onipotente, livre do mal, não indo a juízo nem a condenação, guardado para a promessa da vida eterna, com Deus lá no céu, em abundância. Então, pregue o que o Evangelho mostra, e não a sua vida religiosa nem a sua santidade. Amém? Porque todos estão dentro da mesma situação. Só em Jesus e por Jesus seremos salvos. E nenhum outro meio a salvação. Atos 4:12. Só em Jesus.